today. I hope you're doing very well. I'm a teacher Lori, your English teacher, and today we are here because we are going to talk about weather. It's raining, it's a sunny day. You are going to learn how can you say this in English right away. Oi! Mais um dia de aula, como você pode ver aqui, meu amigo, minha amiga, nós estamos na aula de Mind Map. E congratulations! Se você está aqui, significa que você está a um passo de terminar o seu primeiro nível, de concluir o nível A1 na língua inglesa. E eu estou muito feliz por você. Eu sei, por experiência própria, que esse é um momento de felicidade, é um momento da gente estar, poxa, onde eu cheguei, de automotivação. Então, curta seu momento, tenha este momento mesmo de se sentir, de se achar, porque você conseguiu chegar e já está finalizando o seu primeiro nível. Que coisa boa! Continue! Vambora! Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre clima, weather, ok? Mas aí quando a gente, já vou te dando uma dica, quando a gente fala do weather, que é o clima, a gente está falando do microclima de cada região, ou seja, daquele clima que vai mudando de um dia para o outro, né? O tempo. Como é que está o tempo hoje? Então, esse weather é nessa pegada e não o clima mesmo de determinado lugar. O clima de determinado lugar a gente diz climate, ok? Bom, feitas as devidas apresentações e mostrando para você a diferença que a gente tem entre weather e climate, vamos direto para a tela do computador, porque hoje a gente vai aprender como é que a gente pode começar a se soltar dentro desse assunto. Lembrando que aqui a gente faz sempre uma passadela, eu te dou uma aula te mostrando como é que você vai falar sobre essas coisas e toda a complementação você vai encontrar em todas as nossas atividades durante a semana. Na atividade do Anki, na atividade da Wordlist Podcast, você encontra tudo que vai complementar o que você vai assistir por aqui, ok? Então vamos lá. Então vou aumentar a tela para vocês aqui e mostrar o nosso Mind Map de hoje. Vou deixar um pouquinho maior para te mostrar quando eu digo weather. Como você escreve, a diferença entre o que a gente escreve e o que a gente fala. Tá vendo que ele é escrito com TH? Mas o som é como se fosse de D, tá? Weather. E não esquece de fazer o som do R americano, ele tá lá, tem que ser marcado. Weather, ok? Então, uma das possíveis perguntas que a gente pode ouvir alguém fazendo, já vou subir aqui, deixa eu dar uma aumentada, porque aí eu sei que fica sempre melhor para vocês poderem enxergar. Aqui, é essa aqui. Vamos nessa primeiro, How's the weather today? How's the weather today? How's the weather today? Então, como está o clima hoje? Como é que tá? Como é que tá o tempo, né? Lembrando desse clima, nessa questão de tempo. Como é que tá o tempo hoje? How's the weather today? It's snowing out there. It's snowing out there. Então, essa partícula do out aqui dá uma ideia pra gente de fora, tá? Então, dá essa ideia de fora. Então, quando eu digo assim, it's snowing out there, imagina-se que a pessoa tá coberta, tá em algum lugar protegido e tá dizendo que lá fora, out there, tá nevando. It's snowing out there. Again, a gente não pronuncia aqui, tá? Você já tá careca de saber isso aí. How's the weather today? It's cloudy. It's cloudy. Então, tá com nuvens. Tá com nuvens. Vou colocar assim, com nuvens. Ai, tá bastante nuvens, tá? It's cloudy. How's the weather today? It's a raining afternoon. É uma tarde chuvosa. Raining, chuvoso, que vem de rain, chuva. It's a raining afternoon, ok? How's the weather today? It's sunny. It's sunny. Tá com bastante sol. Ai, tá bem ensolarado. It's sunny. How's the weather today? It's windy. It's windy. Tá com bastante vento. Tá bem ventoso, tá? Aí o dia tá super ventoso. Tá com bastante vento. E às vezes pode ser um strong windy, né? Um vento muito forte. Very good. Então, a pergunta que a gente vai fazer para a gente ter essa resposta de como é que está o clima hoje é How's the weather today? Ok? Beleza? E aí, lembrando, né, que se você quiser saber como é o clima, esse tempo, esse microclima em algum lugar,
você tira esse today e coloca o lugar, ou você pode colocar o there, que quer dizer lá, né? Então, how's the weather there? Tá conversando com alguém, a pessoa pergunta como é que tá o clima aqui, e você quer perguntar como é que tá o clima no lugar onde a pessoa vive, e aí você diz, how's the weather there? Então, como é que tá o clima aí, por aí? É como se você estivesse dizendo isso, beleza? Dito isso, vamos caminhando. Qual a outra possibilidade que a gente pode ouvir? Bom, a gente pode ouvir alguém nos perguntando, olá, se a gente gosta de um clima quente ou de um clima frio. E a pergunta é, do you prefer, do verbo preferir, tá? Preferir. Então, a pergunta é, do you prefer hot weather or cold? E aí vê que eu não repeti o weather de novo, tá? Bom, vamos relembrar nossa gramática aqui. Se eu tô falando diretamente de você, eu tô falando do you, mas se você quiser falar sobre uma terceira pessoa, você já sabe que o do vira does, e o she, o you, o pronome que vai substituir é he ou she. Mas você também pode colocar o nome da pessoa, tá? Então, does Anna prefer hot weather or cold weather? E aí, uma das possibilidades de resposta é você dizer isso aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho. I personally prefer hot weather. Eu pessoalmente prefiro um clima mais quente. I personally prefer hot weather. Ok? Outra possibilidade, vou subir um pouquinho, é você dizer o seguinte. I prefer cold weather. Olá, I prefer cold weather. I know, eu sei. I know. A gente já sabe que a gente não diz I que know. Pera que o meu negocinho tá aqui na frente. Pronto. Eu não digo I que know. Isso aqui você já sabe, né? Então, I know. O som não fica aqui não. I know. Most people prefer hot weather. I know most people prefer hot weather. Eu sei que muitas pessoas preferem um clima quente, tá? But I came from a very cold country. Mas eu venho, de um país. Então, I came from a very cold country. Mas eu venho de um país muito frio. Então, por isso, essa pessoa prefere o clima mais frio. Então, como ela já está acostumada com frio, então ela prefere... Olha a pergunta. Do you prefer hot weather or cold? I prefer cold weather. I know, most people prefer hot weather, but I came from a very cold country. Então, já está super acostumada, tá? Beleza. E uma outra possibilidade de responder do you prefer hot weather or cold weather é dizer I like hot weather, but my favorite though is cold. Tá? Então, eu prefiro, mas apesar disso, né? Mas apesar disso, eu gosto do calor, mas apesar disso, eu prefiro o clima quente. I like hot weather, but my favorite though is cold. Mas o meu preferido é o frio, ok? Beleza. Qual outra pergunta, porventura, a gente pode ouvir alguém fazendo quando se tratar desse tópico? Alguém pode dizer, how's the temperature there? How's the temperature? How's the temperature? How's the temperature there? Tá? Cuidado com essa pronúncia aqui. How's the temperature there? Temperature, não temperature, ok? How's the temperature there? Nesse caso, ele está perguntando qual é e não como é. Então, é what's the temperature there? What's the temperature there? What's the temperature there? Qual é a temperatura lá? Algumas possibilidades. Então, você pode dizer it's 20 below. It's 20 below. Então, você imagina, que tá aí, abaixo de 20, né? Então, it's 20 below, abaixo de 20, a gente tem aquela ideia que é uma temperatura bem abaixo de zero. A gente pode ouvir it's 20 degrees. It's
20 degrees. Então, são 20 graus. Celsius is 20 degrees Celsius or is 20 degrees Fahrenheit. Estados Unidos tem alguns países específicos que precisa ser em Fahrenheit, e aí você precisa fazer aquela continha miserável que a gente aprende na faculdade de engenharia, que eu já nem lembro mais. Mas você precisa fazer, tá? Para ter essa ideia aí da diferença, da transformação entre o Fahrenheit para o Celsius. Ok? Beleza. Outra possibilidade, what's the temperature there? É você dizer it's minus 10 degrees. It's minus 10 degrees. Por quê? Porque menos. It's minus 10 degrees. Ok? Great. Beleza, vamos continuando. Você vê que, não sei se vocês já estão percebendo as diferenças, mas todas as vezes em que a gente faz um mind map diferente, o seu inglês já está se modificando de uma situação para outra e já está ficando mais fácil. Fala sério. Tá muito mais fácil do que no começo, né? A tendência é você sentir isso cada vez mais, tá? Olha lá. Olha uma outra situação. What's the weather forecast? What's the weather forecast? Esse forecast aqui significa a previsão do tempo. Ok? A previsão do tempo. Então, what's the weather forecast? Qual é a previsão do tempo? What's the weather forecast? Então, uma possibilidade é você utilizar o verbo call para isso. A outra, você pode utilizar o verbo say, ok? Então, eu utilizei aqui de uma forma bem natural, como eles costumam falar, ó. They're calling for blue skies all week. Então, se a gente fosse traduzir aqui para o português, ficaria... Eles estão dizendo, né? Ao pé da letra, eles estão comunicando, eles estão falando, eles estão dizendo que será o céu azul a semana inteira. Então, they're calling for, e aqui você já percebeu que a gente tem o there, they, mais o are. E que a gente teve essa junção, essa contração e ficou there. They're calling for, right? Okay, very good. The other option is to say they're calling for storms, tempestades, and rain, chuva. Tá? Então, da próxima vez que alguém perguntar para você o que você vê em algum lugar, what's the weather forecast? Você pode dizer isso. They're calling for e dizer a informação. Ok? Bom. Qual outra possibilidade em que a gente pode falar sobre clima? Alguém pode, porventura, te perguntar assim, ó. How's the weather in your country? How's the weather in your country? E você responder. Ou alguém pode dizer, how's the weather in your country at different times of the year? How's the weather in your country at different times of the year? Como é o clima no seu país em diferentes épocas do ano? E aí eu trouxe duas possibilidades de resposta. Lembrando que a gente está utilizando aqui, ó, o que a gente costuma chamar de fillers, ou você pode ouvir alguém chamando, calma que você vai ter uma aulinha sobre isso, tá? Ou você pode ouvir alguém chamando de discourse markers. Ou seja, marcadores de discurso. Normalmente são expressões ou são palavrinhas que nós utilizamos para dar tempo, para que a gente ganhe tempo para pensar na resposta. Então, eu comecei com well, bem, tá? Well, it depends on the season. Depende de alguma coisa. It depends on. It depends on. Well, it depends on the season. Depende da época do ano, depende da época, depende da estação do ano, tá? Ó, it depends on the season, depende da época, depende da estação do ano. India is a pretty big country, so the climate is very different in each part. Esse each aqui quer dizer cada. Então, a resposta toda ficaria, well, it depends on the season. India is a pretty big country, so the climate is very different in each part. Each part, cada
parte. Ok? É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a gente dizer it's almost the same. It's almost the same. It's almost the same. É quase a mesma coisa. Então, é como se você estivesse dizendo é quase igual, é quase a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui, mesma coisa, é quase igual. Very good. É quase a mesma coisa, é quase igual. Actually, é outro filler ou outro discourse markers. Então, que ele não quer dizer, parece a tua idade, né? Presta atenção que ele é um falso cognato. Ele não quer dizer atualidade, ele quer dizer na verdade. Tá? Então, it's almost the same actually. É quase a mesma coisa, na verdade. Brazil is a tropical country, so most of the year it's very hot and humid there. Brazil is a tropical country, so most of the year it's very hot and humid there. Então, o Brasil é um país tropical. Então, a maior parte do tempo é quente e úmido lá. Ok? Tá aqui úmido. Beleza. Meninos e meninas, talvez esse tenha sido o mind map mais rápido que vocês já viram, né? Bom, gente, você já sabe que eu deixo o mind map aqui para você aqui embaixo, que você pode imprimir e deve fazê-lo. E acima de tudo, a minha dica é que você complemente com as expressões que você vai ver lá na sua word list. Então, uma dica bem legal para você estudar os mind maps é assisti essa aula, fiz as minhas anotações, fiz a impressão do mind map que eu deixo no download para vocês aqui embaixo, que eu deixo para vocês fazerem o download. E aí, na hora que eu estiver assistindo ou fazendo as outras aulas, sempre com o mind map do ladinho e ó, acrescentando. E aí, se você tiver um caderno e gostar de anotar coisas no caderno, você pode anotar ou para complementar ainda o que você tá aprendendo no seu caderno, com essa impressão, você pega e cola numa das folhas do seu caderno. Então, você vai deixar toda a informação num só lugar. Meninos, meninas, meus amigos, minhas amigas, esse foi o nosso Mind Map para que você aprenda a falar sobre temperatura em inglês. Sobre clima, na verdade. Não é só sobre temperatura, mas sobre o clima. Como é que eu falo sobre o clima? Sobre o tempo. Todas as coisas que você precisa para aumentar. Como é que eu digo, tá relampejando? Como é que eu digo, tá com uma tempestade horrível, tá um vento? Tudo isso você vai ter lá na sua word list. Então, fica tranquilo que o que faltou aqui tá lá. Aqui você tá aprendendo as principais perguntas e respostas e quais possíveis respostas você pode dar numa situação como essa. E todos os detalhes que você precisa tá lá na sua word list e durante as nossas atividades. Ok? Bons estudos! Espero que você esteja jogando duro e a gente se vê na próxima aula. Fui!